eu não tracei uma carreira, como ainda não traço. Eu só tinha um sonho, que era ser prefeito. O sonho se tornou realidade. Nem mesmo o mais otimista que existe poderia prever como seriam as eleições deste ano na cidade de Itu. Com 22.582 votos, o candidato do PTB, Guilherme Gazola, foi eleito na noite deste domingo o novo prefeito do município. Eu tinha vontade de colocar aquilo que eu pensava em prática e via como importante a prefeitura. Eu acreditava, uma coisa que todo mundo tinha dúvida, se acreditar, acreditava. Sabia que ia ser muito difícil. O carro oficial transportando o novo chefe do executivo e a primeira-dama chegou à prefeitura por volta das 10 da manhã. Ele veio escoltado por homens da Guarda Civil Municipal. Eu fui vereador 2 vezes, fui candidato a vice-prefeito, perdemos, então isso também me deu experiência. Mas eu acho que a maior experiência que eu tenho é quando eu desisto. Primeiro que atenuou um pouco uma imagem mais radical que eu tinha, e segundo que me fez fazer uma reflexão do que seria ser um prefeito, né? Não dava para ser aquilo que eu era como vereador. E também serviu para eu entender que não dava para ficar fora. Tanto que quando eu vou ser candidato em 2016, indiscutivelmente seria a minha última campanha. Era uma coisa assim, 46 anos, não posso ficar nesse vou, não vou. Existia um momento favorável no Brasil, né, que era a rejeição, a valorização do novo, e eu lanço a candidatura com essa intenção. As pessoas não acreditavam, mas para mim era muito real. E se eu perdesse, eu deliberadamente não teria voltado para a política. Porque não é ficar minha vida toda esperando. Eu tenho muita noção de finitude. Quanto tempo você tem de vida útil? Eu falei, eu não vou ficar até 60 anos me matando em política. E aí vem essa campanha maluca, que a gente não tinha nada. Era, como tem a brincadeira, a nossa equipe cabia numa Kombi. Nossa equipe e apoiadores, né? E a gente ganhou a eleição, que foi a eleição mais disputada da história de Itu, né? A disputa foi acirrada, um verdadeiro teste para cardíaco. Apenas 646 votos separaram Gazola de Neto Bellucci. Foi uma batalha árdua, que envolveu muita coisa, envolveu muita pressão contrária do poder econômico. Nós lutamos contra uma máquina que destruiu o Itu por 12 anos, cheia de dinheiro, cheia de más intenções. A partir de agora, nós vamos devolver Itu aos ituanos. Nós vamos imediatamente tentar recuperar o SAI, tirar de um contrato imoral que foi feito com esse prefeito. Ele vai ser cancelado esse decreto, tentar recuperar rapidamente o pronto-socorro, trabalhar na questão da água e da saúde e a partir daí governar a cidade com decência. Os últimos governos foram indecentes e desrespeitaram a sociedade. E Itu merece respeito. Você tinha deliberadamente uma cidade entregue, não só na questão de endividamento, como uma questão física. Você tinha mais de 4.000 buracos na cidade de Itu. Você tinha uma companhia de água que não tinha 60% da capacidade. Você tinha uma saúde jogada às traças. Pegamos uma estrutura muito difícil, não só na saúde, como em todas as outras secretarias da prefeitura, né? Nós tínhamos dívidas importantes. Os postos de saúde não tinham papel higiênico, não tinham sabonete para os médicos lavarem as mãos. Faltavam médicos, a gente tinha postos muito antigos, com estrutura física realmente que precisava e demandava a nossa atenção. E serviços que eram inexpressivos, a gente precisava fomentar, né? As questões dos exames, a gente dependia exclusivamente do Estado, das vagas do Estado, para que a população fosse atendida. E isso era uma questão bastante importante, que era mandatório que a gente resolvesse. Nosso começo foi trágico, né? Você saía na rua, tomava xingo. Foram 2 anos. Por quê? Porque a gente fez o que tinha que se fazer. Demitimos o que foi necessário, cortamos horas extras, tiramos privilégios de muita gente na cidade. O grande problema que uma cidade tem são a sua elite econômica. Da mesma forma que ele era como dentista, ele é como prefeito, lógico que com demandas muito maiores, né? A mesma postura que ele tinha lá no consultório de conduta profissional, que o que ele sabia que era certo, ele dizia que era certo e faria da forma dele, é o que ele faz na prefeitura hoje. Então nós tivemos que
cortar uma série de empreendimentos imobiliários, refazer o plano diretor, mudar a correlação dessas pessoas com a prefeitura, tinha um grau de corrupção fenomenal, altíssimos, o que permitiu que a gente montasse um secretariado técnico, mas é muito mais fácil você pegar um técnico competente e politizá-lo do que você pegar um político e torná-lo um técnico competente. Eu já conhecia a política como pedra, aí passei a ser vidraça. Eu conheço o Guilherme desde os 10 anos de idade. Desde sempre a gente teve essa vocação para reivindicar, para ser crítico, para ser contestador. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele me chamou para a gente pensar num plano de governo. E eu estava envolvido num projeto lá de cidades inteligentes. Esse foi o mote para a gente começar a conversar novamente. De todos os secretários, apenas um era funcionário de carreira. Todos os demais, eles vieram, né, a convite do Guilherme, da iniciativa privada. Nós tivemos que, além de tomar a pé de toda a situação da prefeitura, que nós estávamos assumindo, também equalizar as expectativas do próprio Guilherme, evidentemente, em função de realizar tudo aquilo que estava proposto e também equalizar com a angústia dos secretários que vinham da iniciativa privada, que as decisões são muito mais rápidas, muito mais ágeis, trazer isso para a iniciativa pública. O privado você tem mais flexibilidade e no período que eu trabalhei no privado a gente não tinha tanta responsabilidade, tanta cobrança, porque tinham cargos superiores que tomavam as decisões. No público não. No público a gente é muito mais cobrado. Às vezes as pessoas acham que a gente não executa ou que a gente está lá como um cargo de pendurado que não faz nada, sem saber o nosso currículo. Então o público ele busca, a gente se cobra mais para prestar um serviço, até porque a gente é fiscalizado em diversas áreas. A gente tem um Tribunal de Contas, a gente tem uma área PCJ que faz uma fiscalização. Então o trabalho do público é muito mais dedicado, sabe? É mais intenso. Nesses 7, quase 8 anos, vamos pegar só os 3 anos da superintendência, bem dizer, por ser mais cobrado, eu quase não tive férias, vamos dizer. Então o nosso trabalho é contínuo, direto. Às vezes a gente se afasta no papel, mas a gente continua desenvolvendo as atividades, porque é um serviço contínuo. Eu sempre trabalhei em agência de publicidade, sou jornalista de formação, mas sempre trabalhei em agência e fui convidada a fazer uma entrevista para a prefeitura em 2017. Eu não conhecia ninguém lá, eu não tinha participado da campanha, mas uma colega, uma amiga havia me indicado para um cargo técnico e eles me convidaram para a entrevista. Eu fiz a entrevista e acabei entrando na prefeitura. Vinha de uma experiência de 10 anos na iniciativa privada e eu brinco que eu achava que eu entendia alguma coisa da vida pública. Mas quando a gente chega lá, a gente percebe que a realidade é bem diferente do que a gente imagina, né? É muito mais fácil falar do lado de fora do que quando você está do lado de dentro, trabalhando de fato no poder público. A gente entra na questão da água já de cabeça no primeiro dia de governo. A gente manda para a Câmara a criação da CIS. Porque o grande problema da água de Itu, apesar de ser de décadas, foi uma tragédia chamada privatização do SAI. A Águas de Itu foi o maior assalto que a cidade de Itu passou. Então a gente cria a CIS em 2017 e aí vem um grande desafio, né? A gente não pegou uma companhia de água e esgoto, a gente pegou uma sucata. Aquilo tinha captações de água que eram suportadas pelo peso do tubo, né? Todas as represas assoreadas. Nós tínhamos 60% da água bruta necessária só. Meu primeiro contato com o prefeito Guilherme Gazzola foi uma ligação. Atendi, ele falou, a partir de amanhã você está assumindo a diretoria do tratamento de qualidade e meio ambiente. E aí eu falei, mas por quanto tempo vai ser isso? Isso vai depender de você. Você fazer um bom sistema de abastecimento demanda muito conhecimento. Não é só vontade. Então, e daí você precisa ter gente boa. Você precisa ter profissionais competentes. Uma das coisas mais difíceis que eu não imaginava que fosse tanto é engenharia hidráulica. Quer dizer, não é um cálculo de você buscar água, botar aqui para filtrar. Ela tem retorno, tem uma coisa que chama golpe de Ariete, que é a pressão que a água volta. A ETA Rancho Grande, a maior estação de tratamento de água da cidade, tratava 420 litros d'água por segundo. Agora, em 2024, ela já trata 740 litros d'água por segundo. Então, foi uma evolução muito grande no saneamento. A gente teve novos reservatórios, os desassoreamentos, as novas captações,
trocas de rede, tudo isso trouxe um incremento a mais no abastecimento da água da cidade e também acompanhou a evolução da cidade. Foram várias obras, Pirajibu, na Cidade Nova, que acabou com o problema lá, é zerado. Daí aqui fizemos Mombaça, terminamos Mombaça, entramos nessa grande obra que é o Tuguaçu, desassoreamento das represas, construção de reservatórios que regulavam toda a questão da água, troca de rede, controle de perdas. Foi um trabalho hérculo, indiscutivelmente e historicamente o maior que já existiu. Dentre vários acontecimentos, várias histórias que a gente teria para contar, a do Braiá foi em janeiro, estava chovendo bastante. Era um final de semana que era para ser tranquilo. Às 5 horas da manhã, o Pupulim, que é o diretor de manutenção, me mandou um WhatsApp com um vídeo. Eu estava acordado, bati já a mão no telefone, olhei aquela imagem da represa rompida, o técnico lá falando. Aí você fala, e agora? O que a gente vai fazer? Chovendo, rompeu. Aí eu avisei o prefeito de manhã, 5 horas, Defesa Civil, os técnicos, engenheiros, e aí foi todo mundo para lá para tomar a decisão de como ia ser feito aquilo. Quando o Braiá rompeu, beleza, vamos fazer o desassoreamento. Aprofundamos quase 4 metros, aumentamos a barragem, Itaim terminamos agora. Então a gente foi aproveitando tudo isso e foi fazendo. Está tudo resolvido? Não, a gente tem problema de perdas ainda. A gente precisa fazer uma coisa que chama setorização, que é você dividir os bairros. A gente tem que continuar uma exaustiva troca de redes. Tu tem redes de 1.800 e tanto. A coisa mais importante da CIS, que era ter água bruta e onde tratar, está feito. Agora tem que investir bastante na distribuição e principalmente, que é o meu grande medo, não fazer a caca do tamanho do mundo de privatizar outra vez, né? Isso foi a tragédia de Itu, foi a privatização da água e do esgoto. Eu fui convidada a trabalhar na Companhia Ituana de Saneamento, na diretoria jurídica. A prefeitura passava por um momento muito complicado. Não tinha sequer uma certidão negativa de débito. Assim como no setor privado, se você não tem uma CND, você não consegue expandir uma parte da empresa, você não consegue fazer um financiamento, você não participa de licitações e você não recebia repasse do governo federal e do governo estadual. Então o município ia ficar zerado. Nós tínhamos nota D de crédito. Nós não conseguimos dinheiro emprestado nem com a agiota. E hoje nós somos AAA de crédito. Hoje o dinheiro que tu pega emprestado tem garantia do Tesouro Nacional. Se a cidade não pagar, quem paga é o Tesouro Nacional, porque nós temos uma nota muito alta. Falta as pessoas entenderem que a política é o grande instrumento de transformação. E eu vejo muito isso na classe média. Eu vou ajudar uma ONG, tudo bem, é válido. Mas, por exemplo, na prefeitura, nós temos 18 mil alunos sob a nossa custódia. Então, a política ela é uma oportunidade de transformações significativas. Você muda a vida das pessoas, você muda o rumo de uma cidade. A educação estava totalmente desestruturada, prédios que não passavam por reformas nem pinturas há 20 anos, uma fila de 700 crianças esperando vagas em creche, gerava uma demanda judicial muito grande, um dispêndio com judicialização por parte da Secretaria de Educação muito grande. Quando eu cheguei na educação, a Secretaria já estava arrumadinha, né? Já tinha dado bons passos. E o que eu implantei na educação foi basicamente uma gestão por projetos piloto. Inventei esse nome. E o grande dilema era, nós não temos dinheiro para fazer tudo que eu posso fazer, que eu quero fazer em todas as escolas. Então conseguimos recursos, testávamos um projeto, implantávamos esse projeto, faz um projeto mais pé no chão e expande. E foi isso que nós fizemos, nos 8 anos, os 4 anos que eu estou na secretaria, mais os anos anteriores. O grande exemplo é a Rede Saber, a educação integral, mas a gente tinha 2.200 crianças em creche, nós estamos terminando o mandato com quase 6.000 crianças, 5.800. Nós tínhamos 0 crianças em tempo integral no fundamental, hoje nós vamos terminar o ano com 4.000 crianças em tempo integral. Nossas creches eram tempo parcial, a maioria também, hoje todas são tempo integral.
Nas creches são 5 refeições por dia, tal. Então assim, os desafios era que nada disso existia. Uma vez eu participei de um congresso que tinha estrangeiros, eles perguntaram: o que é esse negócio de educação integral? E eu expliquei: a criança fica o dia inteiro na escola, com projetos, com educação. A criança é vista de uma forma integral. E aí eu ouvi de um dinamarquês: bom, a gente chama isso de educação lá, não é educação integral, né? Ser filho de professor te obriga a defender o ensino. Eu chamo que o professor, talvez, ele seja uma palavra fraca para as pessoas que gostam de educação. Eu acho que o que a gente investiu foi no educador. Uma gestão profissional, sempre capitaneada pelo Guilherme, foi responsável por botar a casa em ordem, né? Então hoje a casa está redondinha, todos os projetos que estão em andamento já estão com orçamento, com tudo bonitinho, e fora muitas obras que foram feitas, né? Porque por conta de pegar uma secretaria com pouca infraestrutura organizada, boa parte do orçamento da educação foi gasto com obras, com manutenção, com expansão, com novas escolas. A nossa maior escola, que é a Rede Saber 4 da Vila Martins, quando a gente lançou as matrículas, a gente imaginava que ia ter procura. E a gente conseguiu preencher na semana destinada para as matrículas 40% das vagas apenas. E aí as diretoras, o pessoal da escola foi no bar, na mercearia, no açougue, na padaria, divulgar a escola. E mesmo assim, no primeiro ano, a gente não completou todas as vagas, faltaram algumas vagas. Hoje essa escola tem fila de espera. Então foi uma ousadia fazer isso. Nenhuma delas foi adaptada, elas foram reformadas ou construídas do zero, né? Logo depois de alguns meses, na primeira reunião de pais que a gente teve, nós tivemos 100% de presença. Eu não conheço escola particular que tenha isso. Faltou cadeira, porque o menino trazia o pai, trazia a mãe, trazia a avó para ver a escola. E eles falam: a minha escola é a escola mais bonita de Itu. Um simbolismo da Rede Saber, talvez essa seja o simbolismo mais importante para a cidade de Itu, que onde era o antigo Colégio Convenção, que é um ícone na história de muita gente na cidade de Itu. Nós não só restauramos esse colégio, com todas as características originais, como colocamos nele mais uma Rede Saber. Então aí nós conseguimos duplamente, né? Você conseguiu fazer o restauro de uma escola importante e fazer dessa escola importante uma escola integral. É uma conquista que ninguém vai conseguir tirar. E mais do que isso, eu acho que ninguém vai conseguir retroceder. O ensino integral é uma realidade, ele dá resultados magníficos e não tem uma criança que não mude o seu modo de viver. Eu tenho aqui minha coleção de São Francisco, que é meu hobby. O apego a São Francisco vem junto com a volta da religiosidade que eu tive. E São Francisco, para mim, diferente de adorar a imagem, não é uma adoração, eu acho que é um exemplo de vida, efetivamente. Minha mãe foi Primeiro foi a pessoa que me levou às letras. Eu aprendi a gostar de ler por causa dela. Ela sempre indicou bons livros e eu sempre vi ela lendo. E eu acho que eu devo muito, muito, muito a ela. Então ela traz isso. E é da família dela também que vem a tendência, porque o meu avô, pai dela, que foi prefeito. Então eu acho que o gene da política vem lá de Minas. Eu, no primeiro ano de mandato, difícil, tomando palavra, tanta coisa, falei: bom, só sobra minha mãe para conversar. É lógico que ela vai me confortar. E eu chego na casa dela, me desabafo, bababá, me emociono, tal. Ela olha e fala assim: pois é, meu filho, foi você que quis. E era isso mesmo, eu que escolhi. Eles sempre me alertaram das dificuldades, mas tipo assim, tô aqui, mas o seu mundo é isso. Então, essa era minha mãe. Beleza, fiz os 2 primeiros anos de um governo mais austero, agora nós vamos para a realização, tal. A gente estava à beira da reeleição e nós tínhamos um planejamento de aí alavancar, de fazer um projeto muito bacana de saúde pública voltada para a atenção básica, que é o que eu acho que é a porta de entrada da saúde pública e que tem que funcionar com uma perfeição. Mas daí a gente se vê do dia para a noite sendo arrancado de todo esse planejamento que nós havíamos feito. Todo mundo para casa, economia afundando, uma briga política entre negacionistas e pessoas ligadas à ciência. Nós não sabíamos o que dava certo, qual seria o tamanho dessa pandemia. E aí nós tivemos que esquecer todo o nosso planejamento e focar, principalmente no primeiro ano, em
ações que levariam a mitigar o máximo possível a questão dos efeitos que a pandemia trouxe para a nossa população. Era muito difícil, porque a gente estava lidando com a vida das pessoas, né? Então, assim, o comerciante precisava manter o comércio dele aberto para sobreviver, mas a gente precisava garantir que as pessoas fossem ter a primeira coisa, que era a vida, né? A saúde. Então, a redução do contágio, da transmissão. Então, como falar com as pessoas, né? Como explicar para elas o que estava acontecendo. Os nossos esforços foram em fazer um hospital de campanha, ter equipamentos para que a gente pudesse atender a população, dar uma substância maior para as nossas equipes, porque eram muitas pessoas que adoeciam também. Eles estavam num ambiente que era dia e noite com pessoas com Covid. Então a gente tinha muita baixa de pessoal. A gente salvou muita gente pela nossa postura cientificamente correta. Pagamos um preço alto por isso, mas fizemos. Mas eu gosto sempre de dizer que, apesar das perdas, a gente tem o coração tranquilo de que não houve falta ou falha de atendimento, de medicamento, de equipamento para que essas pessoas pudessem se recuperar. Mas, infelizmente, algumas coisas estão além da capacidade da medicina. Eu tenho certeza de que muita gente está viva, bem, porque nós agimos sem receio. Tinha que fechar comércio, fechava, tinha que ser duro com algumas fiscalizações, nós éramos, e disso eu não me arrependo. Eu acho que o símbolo dessa renovação da saúde foi a questão do Hospital da Criança, que nós fizemos a partir do hospital de campanha. Nós destinamos aquilo que foi momentos de muita tristeza, de muita angústia para todos nós, mas também que foi muito importante para a população. Nós fizemos lá o nosso Hospital da Criança, com pronto atendimento, porta aberta, 24 horas, 10 leitos de UTI para as nossas crianças, 16 leitos de enfermaria, mais 8 leitos de observação. Então foi uma conquista para a nossa cidade gigante. As nossas crianças ficavam aqui esperando leitos para irem para Sorocaba, para alguma outra referência, e agora Itu consegue entregar isso, então é muito bacana. A gente põe muito dinheiro, recurso do Fundo Municipal de Saúde para as nossas questões. Então são medicamentos, são exames, são consultas, especialidades, cirurgia, hospital. Nada disso é de obrigação do município e nós temos em Itu. O maior desafio foi logo após a Covid, porque eu assumi pós-Covid e o Guilherme fez como recomendação que eu procurasse acolher a população que vinha depois pós-Covid, em busca de trabalho, de emprego. Esse foi o maior desafio que eu enfrentei. Hoje, Itu tem 171 empregos oferecidos à população e não tem gente para trabalhar. Mas existe isso aqui na nossa cidade? Poxa, mas que bacana! Então, muitas das vezes isso a gente viu ao longo por exemplo, da campanha eleitoral. Eu dizia, não, mas isso a gente tem. Ah, é verdade, mas então as gestantes, por exemplo, a gente tem um projeto muito bacana que chama Bem-TV, que a gente entrega o kit para a gestante, antes dela ter o bebê e depois que ela ganha o bebê também, inclusive com carrinho, banheira. Então, quer dizer, quantas cidades do Brasil têm esse recurso? E a gente tem aqui. Né? Nossa especialidade médica tem mais especialidades do que a unidade do Estado que funciona aqui no nosso município. Então a reeleição para mim é um grande momento, Tanto que eu começo a me preparar para sair o dia que eu ganho. Aí sim um prêmio, eu acho que aí foi uma coisa legal, por isso que eu nunca reclamo das pessoas. O processo eleitoral é maluco, mas ele às vezes faz injustiças, às vezes faz justiça. Eu tinha muito receio dela, até pelo governo que a gente fez. Foi um governo meio vou fazer mesmo e seja o que Deus quiser. E a gente tem uma votação aí além do que eu imaginava. E isso me dá uma grande satisfação. Tanto que você pergunta, você é um cara realizado plenamente. Eu não posso reclamar das pessoas, eu não posso reclamar do povo de Itu, eu não posso reclamar desses eleitores, porque eles me deram um referendo. O referendo nós passamos com
nota A com estrelinha, né? E a gente não fez um governo populista, ao contrário. A gente fez um governo, não é técnico a expressão, mas é um governo responsável, de gestão, e não é gestão particular, é gestão pública mesmo. Eu acredito e espero de todo o meu coração que algumas coisas e algumas unidades, principalmente da saúde, que precisam continuar. O nosso hospital municipal, que nós conseguimos, né, é um hospital do município. É muito bacana as cidades que conseguem manter isso, que você tem todos os serviços só para a sua população. É diferente, por exemplo, nós temos em Itu sim a Santa Casa, mas ela é um hospital de referência para outros tantos municípios. Um serviço hospitalar só para os municípios de Itu é muito bacana. A questão do Hospital da Criança é um grande orgulho para a gestão do Guilherme, e um orgulho pessoal, tanto para mim quanto para ele, porque a gente lutou muito por isso. A ampliação, a continuidade da ampliação das nossas unidades básicas, como nós fizemos, a reforma delas, ter estruturas boas para os profissionais trabalharem, para que a população também se sinta bem, porque já está numa condição difícil, ninguém vai num posto de saúde, vai numa unidade de saúde, porque está bem. Né? Então, você encontrar um lugar bacana para trabalhar, isso também faz com que os funcionários estejam mais felizes, dê a eles as mesmas condições que nós, durante esses 8 anos, proporcionamos. Eu acho que isso é muito importante e que é o que a gente precisa continuar. A Secretaria de Planejamento era uma secretaria totalmente acessória, praticamente desmontada, não tinha uma estrutura. Quando nós estávamos planejando, ainda antes de tomar posse, em 2016, como poderia ser a Secretaria de Planejamento, nós desenhamos esse organograma. Então, tecnologia ficou dentro da Secretaria de Planejamento, a parte de geoprocessamento, a parte de engenharia, a parte de habitação. Então, uma secretaria que praticamente não existia, que não tinha força, que não tinha poder político, passou a ser uma secretaria bem grande. Tem casos interessantes do planejamento em que uma deputada aqui da região chegou para o prefeito e falou, olha, tem uma verba que eu podia dar para o município, mas o prazo é hoje. Nós tínhamos uma prateleira de projetos. Opa, então é hoje. A gente conseguiu um recurso importante, porque tínhamos um estoque de projetos. Então, fazer projetos, ter um escritório de projetos, nós criamos um escritório de projetos no planejamento, para que não perdêssemos nenhum tipo de verba. Depois, fazer todo o trâmite de licitação, conversar direitinho com as pessoas que entendem da área e executar. E depois prestar conta desse dinheiro. Então, esse ciclo, a gente pegou uma habilidade muito grande de fazer. A gente conseguia fazer isso num período muito curto de tempo e conseguia melhorar a eficiência do gasto do recurso. Hoje nós temos 9 quadras society dentro da cidade, nós temos 2 ginásios poliesportivos maravilhosos com piso flutuante, piso de madeira, nós temos uma piscina que foi destruída em 2015, estava totalmente desativada, ele reformou toda essa piscina, hoje atende mais de 400 pessoas só nessa piscina, num total de 1.300 pessoas atendendo, fazendo hidroginástica dentro da piscina, dentro da praça esportiva, fora as revitalizações que foram feitas na cidade. Então, dentro do esporte, dentro da Secretaria de Esportes, nós tínhamos uma média de quase 700 pessoas, estamos saindo agora, deixando quase 3.000 pessoas praticando esporte dentro da cidade de Itu, dentro da Secretaria de Esportes. A gente chegou em 2017 numa prefeitura que era tudo no papel. Então, por exemplo, se você precisava cortar uma árvore, você fazia um papel por escrito, ou você ligava no 156, eles preenchiam um papel, esse papel era impresso, ia para a mesa do secretário, que assinava e que voltava. Então, desde o protocolo para tirar um buraco da rua até uma aprovação de um projeto de obras, tudo isso foi digitalizado. E as mudanças, elas causam um certo desconforto até que as pessoas se adaptem a isso, né? Nós fizemos apostas para o futuro. Quando a gente investe na questão da água, quando a gente investe no ensino, quando a gente investe em programas da primeira infância, você não tem um retorno imediato. Mas eu também sabia disso. Parte da grande obra nossa, que é ter resolvido o problema da água, está enterrada. O ensino, você percebe que as mães, algumas valorizam muito, mas outras veem como um simples ato de deixar o filho na escola e depois ir buscar. Não se dá valor ao conteúdo pedagógico, ao que aquela criança evoluiu. Então, eu não acho que existiu ainda o reconhecimento disso da maneira como deveria. E eu, com muito orgulho e muita alegria, digo que esses 8 anos foram uma revolução.
uma mudança de paradigma total na gestão pública. O governo Guilherme foi um governo técnico, absoluto e necessário. Essa necessidade eu acho que a gente só vai ver com o tempo, com a história. Eu vivi intensamente esses 7 anos e hoje nós estamos no mês 11, 7 anos e 11 meses dentro desse governo, que foi de trabalho, de intensidade. Guilherme é uma pessoa muito intensa, cobra muito, quer resolver tudo ao mesmo tempo. Então, assim, e isso deu certo. A gente sabe que deu certo, porque a gente tem consciência de tudo que foi feito dentro desse governo, dentro dessa cidade, onde muito, mas muito mesmo, muitas pessoas entendem e sabem o quanto a cidade de Itu cresceu, o quanto a cidade de Itu evoluiu. Então, não é só na cidade de Itu, as pessoas da cidade, são pessoas de fora. A gente tem amigos que moram fora da cidade, eles mesmos dizem, nossa, como a cidade de Itu está bonita, a cidade de Itu está limpa, a cidade de Itu está segura, a cidade de Itu está moderna, o comércio está melhor, o turismo da cidade está melhor, e isso ninguém vai tirar. Essa história da cidade de Itu, que foi tocada pelo Guilherme, vai ficar marcado. Eu acho que isso nada vai apagar essa história. Mudanças urbanas era uma coisa que eu já tinha trabalhado, estudado nisso, sabia a dificuldade que era, os dilemas com a sociedade, mas isso foi uma briga que eu resolvi comprar. Então, que a gente começa com a mudança de fachadas, depois começa a seguir os ditames básicos do urbanismo, né? Quer dizer, a prioridade à pessoa, o ser humano. E a gente até hoje paga esse preço, né? Quer dizer, poxa, por que a Floriano foi estreitada? Ora, porque é preciso andar na Floriano. Não precisa estacionar o carro, até porque qualquer estudo que você faça mostra que quem estaciona o carro é o dono do comércio. E isso nós estamos implantando. Ernesto Favre, por exemplo, no começo do edifício. Ah, mas ali não dá para virar com o carro. Beleza, não é para virar com o carro. Ali é exatamente para as pessoas passearem com o filho, andarem de bicicleta. Então, assim, você acaba pagando o preço de uma coisa que era aquilo que você queria mesmo. O Mercadão, por exemplo, o Mercadão é uma coisa disso, quer dizer, não existe mais Mercadão que vende fruta e vende verdura. Ninguém vai comprar um espaço no Mercadão para vender alface. Mas você tem os pseudo-saudosistas que falam, não, eu achava lindo o Mercadão como era antes. Eu também achava. Eu fui criado no Mercadão. Só que aquilo não existe mais. Eu sempre li muito Jaime Lerner, ele tem um livro que chama Acupuntura Urbana, que é exatamente essas modificações que você faz, você melhora a qualidade de vida das pessoas, mas você abre espaço para essa crítica meio inconsequente que existe. Me parece que as pessoas vão se acostumando com o bom. Minha experiência na área profissional, até como dentista, a pessoa fala, será que eu vou acostumar com isso? Eu falava, fique tranquilo, porque com o bom a gente acostuma em 20 minutos. E mais, esquece como era o passado. Eu sei porque a gente é assim. Você não lembra como era a sua vida num período pior. Esse tem muita importância, apesar de pequenininho. Nós ficamos entre as 15 cidades do estado de São Paulo que tem o maior número de pessoas alfabetizadas. Então, ele talvez seja o melhor. E aqui na questão do empreendedorismo, né? Nós ficamos, a sequência, né? Em terceiro no ano, segundo, depois a gente ganhou o grande prêmio, foi para Brasília. Brasília nós não fomos premiados, mas fomos para as finais. Bom, aqui é meu cantinho, né? Na verdade tem um pouco de um estigma que é a minha paixão pelo Pateta, né? Todo mundo pergunta, por que gosta do Pateta? Porque eu gosto. O que eu acho interessante no Pateta é que ele se expressa sem falar. Eu acho que eu consegui colocar para fora uma vocação que eu achei que eu não tinha, que é gerenciar. Na minha vida pessoal, inclusive profissional, como eu sempre fui profissional liberal, eu nunca me importei muito em catalogar as coisas, calcular margem de lucro. Eu era dentista, quer dizer, eu não trabalhava com um produto, o produto era eu. Então, isso eu me assustei quando eu entrei. E eu vi que não é assim.
Mas não é assim quando você estuda. Eu já cheguei a ficar uma semana trancado, ouvindo uma secretária de finanças na época, chamada Georgia, aprendendo contabilidade. Quer dizer, é um negócio, é um porre. Mas eu sabia que precisava daquilo para poder falar com propriedade. Então, assim, também me forçou a estudar, e eu gosto de estudar, me colocou desafios e eu gosto de ser desafiado. Hoje a gente é gestor de uma cidade que tem um orçamento de 1.200 bi, 4.600 funcionários e que mexe com a vida de todo mundo. E, além de tudo, tem um órgão avaliador chamado população, suscetível a qualquer movimento. Então, o Alckmin tem uma frase, ele me falou pessoalmente até 2 dias ou 3 dias antes da reeleição. Ele fala de soquinho, né? Ele falou, olha aqui, prefeito, depois que ele foi prefeito em Pindamonhangaba, depois que a gente é prefeito, a gente pode ser até papa. Falei, poxa, pior que é verdade mesmo. Ele falava, a pior posição política que existe é o prefeito. Porque o cara não vai bater na casa do governador. O cara não vai bater na presidência, ele vai bater na sua casa. Parafraseando Alckmin, quer dizer, posso ser papa, não quero. Cardeal talvez, mas... Eu continuo desejando para minha cidade aquilo que eu queria quando eu cheguei. Que é uma Itu melhor. A cidade que é da minha família, que eu criei os meus filhos, que eu constituí minha família. Eu espero que a minha cidade continue no ritmo do desenvolvimento, que a gente continue tendo e fazendo bom uso do dinheiro público, a responsabilidade com o dinheiro público, que é muito importante. Mas mudou a minha vida, eu digo pessoal, quanto a estudo, a interesse nas coisas, a ter ambição, conhecimento. Então, assim, muito difícil falar. Eu gostaria que a população também entendesse do que foi feito, da educação de qualidade para o seu filho, de uma condição, de uma cidade onde tinha muitos e muitos problemas hídricos e não tinha condições de resolver. Ele resolveu. Numa cidade onde não tinha condições nenhuma na saúde, ele resolveu. Uma cidade onde o turismo estava totalmente acabado e ele resolveu. A diferença da cidade de Itu, de 2016 para 2024, é gritante. O que eu desejo para Itu é o que eu acho que eu sempre desejei. Eu acho que Itu é uma cidade com um potencial brutal. É uma cidade extremamente bem localizada, servida de boas rodovias, aeroporto próximo, uma cidade com um grau de instrução da população significativo. Eu acho que a gente conseguiu colocar isso no rumo. Você pega a evolução do PIB de Itu, o crescimento que nós tivemos, as indústrias que nós trouxemos, e engatou Itu de volta um pouco a esse trilho. Mas o que eu vejo de futuro para mim é minha vida odontológica. Ela acabou até, porque eu tenho 28 anos de cadeira, né? Mas tenho interesse em continuar orbitando nas soluções públicas. Pode ser na iniciativa privada, pode ser dentro da máquina pública mesmo. E também não tenho uma vontade de participar de processo eleitoral tão já. Acho que eu não tenho físico, não tenho emocional para isso. Eu tinha alguns cabelos brancos, agora eu tenho muito poucos pretos, quer dizer, e face mesmo, da parte dermatológica, aquilo te derruba, cortisol que te incha, sono que vira uma desgraça. Então, é uma vida muito complicada. Então, você muda a sua vida, sem contar filhos, né? Meus filhos falam que me emprestaram, demorou um pouco para devolver, nem sei se eles vão querer de volta, mas tem uma frase muito bacana para não dizer triste, do meu filho mais novo, Gabriel, que ele era bem pequeno, eu cheguei em casa para almoçar, que eu não ia nunca, e aí ele veio para cima, daí tinha a babá dele, ela falou, Gabriel, para de encher o saco do seu pai, sabe? Você não sabe como é difícil ser prefeito. Ele falou, olha aqui, Kátia, difícil é ser filho de prefeito. Ele fala que ele está voltando, significa estar inteiro de novo pra gente, né? Não tem como ele ser político e ser também um pai por completo. Ele não deixa de ser pai, mas é a presença mesmo que mais conta, né? E essa volta dele é a gente poder curtir um final de semana na tranquilidade, não ter nenhum imprevisto ou ficar
no celular, porque tem gente falando e reclamando e a todo momento. Eu acho que tanto da parte dele de ficar mais tranquilo, sem a culpa de, eu tô me dedicando para a família e não tô olhando para a cidade, por exemplo. Eu acho que é essa volta física e emocional também pra gente, né? Voltar até família, né? Quando você vira político, literalmente, você deixa a sua família. Eles te emprestam um tempo e a gente não sabe qual é a validade disso, né? Eu acho que eles não têm obrigação de ficar te esperando o tempo todo. Porque eu acostumei muito ele ter nessa rotina de ser prefeito, essas coisas, pra prefeitura e tal, mas eu não consigo imaginar ele sem fazer isso no resto da vida. Foi muito difícil para mim isso. Ver meus filhos crescendo, eles crescem rápido, né? Como ninguém. E 8 anos é tempo para dedéu. Então, voltar para os meus é isso.